A gente precisa alternar. E aí eu mandei para ele o tema e o esboço, ele falou assim, não, essa mensagem para mim é muito importante, eu quero que seja agora, nesse domingo. Aí eu falei, tá bom, pastor, está em cima, mas vou tentar me preparar para isso. Gostaria de estar orando antes de começar. Todo mundo conseguiu ouvir? Sim. Inclusive um testemunho aqui. O primeiro milagre foi que eu mandei para o pastor um monte de slides, tudo mal feito. E aí ele fez esse milagre de colocar tudo bonito. Estava tudo um rascunho. E obrigado, pastor, pelos slides. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou falar aqui nessa noite, Pai, mas eu peço que o Senhor fale no coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Não sou ninguém, Senhor, não tenho conhecimento, não tenho capacidade, nada para oferecer para ninguém aqui nessa noite, mas que a Tua palavra possa falar profundamente aos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então. Deus de milagres. Vou falar de um tema que eu gosto muito. Aprendi sobre isso orando com o pessoal que gostava de vigília na cidade de Anadim. Gostava de vigília na sexta-feira, no sábado. Sempre tinham problemas, eles faziam o quê? Iam buscar de joelho. Eu aprendi o segredo para conseguir a vitória. Joelho. De joelho a gente vai mais longe. Tinha até um irmão que falava, de joelho a gente vai mais longe. E pode passar para o próximo slide, por favor. Então vamos abrir Mateus 4, 23 a 25. Não preciso nem abrir, porque vai aparecer ali na tela. Vamos começar então. Mateus 4, 23 a 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Até essa versão aqui está um pouco diferente, porque diz assim que ele curava a todos. Não tinha nenhum que falasse que isso não dá. Todos, sem exceção. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Amém. Então, esse texto eu peguei, eu vou pedir para o pastor colocar um vídeo de um exemplo dos vários milagres que Jesus fez. A gente tem alguns que estão registrados na Bíblia. Gostaria de colocar um vídeo aí, pastor, agora aquele vídeo, por favor. O meu propósito com a mensagem de hoje é mostrar para os irmãos que Jesus fez milagres no Antigo Testamento, no Novo, e continua fazendo da mesma maneira, ainda maiores hoje. Ele não mudou. Porque a Bíblia diz, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, ele não muda. Amém. O problema é que a gente muda. A igreja às vezes muda para pior. Vamos começar com os milagres do Antigo Testamento, alguns exemplos. Por exemplo, Eliseu pediu a unção dobrada de Elias, não foi? Cheio da unção. A gente tem alguns milagres aqui, começando com os milagres de Eliseu, 10 milagres. É interessante que alguém poderia estar contando, né? Assim, olha, Elias fez 5, Eliseu fez 9. Falhou a conta, hein? Deus acho que esqueceu de um. Mas o último ali, tem um, não está ali no último, mas que jogaram um homem morto na cova de Eliseu. Quando tocou nos ossos, ele ressuscitou. Foi o último milagre depois de morto. Para cumprir a palavra, que Deus não falha. E Josué disse que tudo que Deus falou para Israel, não faltou nenhuma vírgula, foi cumprido. Todas as promessas. Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João disse isso, porque ele reportou ali 8 milagres de Jesus, mas ele disse, é só uma amostra, porque a vida de Jesus era todos os dias, milagres acontecendo o tempo inteiro, era libertação, milagres, era prodígios o tempo inteiro. Aqui está dizendo 37 milagres de Jesus, está dizendo 37. Mas na verdade são 40. Não está na lista o nascimento virginal, a ressurreição,
e ascensão. 40. A gente tem alguns milagres ali, voltando, pastor. Em cada um, na coluna, vocês podem ver, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o que menos tem a lista, né? Tem 8. Mas a gente vê bastante milagres em Mateus, listados, em Lucas e principalmente em Marcos. Vários milagres listados que Jesus realizou. Mas, uma coisa que a gente não pode esquecer, em João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem foi que criou o mundo, o universo? Jesus. Quem falou com Abraão foi Jesus. Ele fez vários milagres no Velho Testamento. Quem tirou o Israel do Egito? Jesus. A teofania, que significa a aparição de Deus, era o próprio Jesus que aparecia. Ele fez vários milagres no Antigo, vários milagres no Novo também. E continua fazendo milagres hoje. Total, assim, de milagres. No Velho Testamento, 87 listados. No Novo, 71 listados. Apenas uma amostra. Porque eu tenho certeza que muita gente aqui pode dar testemunho de milagres que Deus fez na vida de vocês, não é verdade? Na verdade, cada um aqui, eu olho, conheço a história de vida de cada um de vocês, da maioria, não de cada um, mas da maioria. Eu sei que Deus fez muitos milagres. Né? Eu vi o louvor aqui cantando, que coisa maravilhosa, né? Milagre de Deus. Família tremendamente abençoada. Glorifico a Deus pela vida de vocês, creem na sua família. Que bênção. Próximo, pastor, slide, por favor. Então a introdução é: Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, não mudou, fez milagres, faz milagres e quer fazer milagres através da vida de cada um de nós. Primeiro ponto, então, que eu vou mostrar um processo aqui, para que os milagres possam acontecer, para que a gente possa ser bênção, que a gente possa ser, Deus possa operar milagres através das nossas vidas, através dessa igreja. É isso que Ele quer. Não é? É interessante que Deus não quer usar a mim e a você. Ele quer intimidade. Se vocês quiserem ficar sentados, se eu quiser ficar sentado no banco a minha vida religiosa inteira, Deus não vai deixar de me amar por isso, não vai me amar nem menos nem mais. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. É o limite. Ele quer intimidade comigo. Ele me dá o privilégio de ser usado por Ele através de suas vidas. Mas não é isso que Ele quer. Vem cá que eu quero te usar, não. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ter intimidade. Passa tempo comigo em oração, santificação. Conversa comigo, anda comigo. Passa tempo comigo. Se prepara, porque em breve a gente vai passar muito tempo na eternidade de Deus. É para isso que você está aqui, se preparando. Às vezes a gente pensa, não, Deus precisa de mim, Ele vai me usar. Não. Deus não quer. Isso não é a prioridade. A prioridade é a intimidade com Ele. Quando a gente tem intimidade com Ele, automaticamente a gente vai ser usado. Jesus sempre curava e falava, olha, não fala para ninguém, o que acontecia? A pessoa não conseguia se conter, né? Tentava, mas não posso deixar de contar, eu tenho que contar, foi uma coisa maravilhosa. Tipo esse milagre que nós vimos aqui. Um milagre maravilhoso. Jesus tinha prazer em mudar a história de vida das pessoas. E Ele tem prazer hoje em dia. Eu conheci muitas pessoas com a vida completamente destruída. E quando Jesus entrou na vida dessa pessoa, mudou completamente da água para o vinho. Uma nova pessoa. Eu conheci, eu vi Ele fazendo isso. Esse é o maior milagre que existe. A salvação, a transformação, o operar que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. Então, a santificação. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeira coisa, primeiro requisito fundamental é a santificação. Santidade. A palavra, ela vai nos santificar. Pela palavra nós somos lavados, nós somos limpos, purificados. Pastor pregou esses dias sobre Isaías. No ano da morte de Elias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e as águas da sua veste enchiam o templo. E aí, Isaías, depois dessa contemplação, ele fala, Senhor, eu habito no meio, eu sou um homem de lábios impuros. Primeiro ele vê, a experiência dele foi genuína. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, estou perdido. Quer dizer, quem sou eu para estar aqui? Ele pensou. E aí um anjo, uma tenaz, tocou na boca dele e falou, purificados estão os seus pecados.
É fundamental para ouvir a voz de Deus como ele ouviu depois, a santificação. Em Hebreus diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Não é? Isso é um requisito fundamental. A gente precisa buscar conhecimento da palavra com o intuito de se parecer mais com Deus, com Jesus. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente cresça, que a gente esteja cada dia mais como Ele. Seja santo assim como eu sou santo. Uma ordem, né? Uma ordenança. Seja santo assim como eu sou santo. Santidade é o primeiro passo nesse processo para nós podermos ver os milagres acontecer em nossas vidas. Milagres acontecer em nossas vidas. Vidas sendo transformadas. Nós vemos Deus nos usando para transformar, para salvar. Uma teoria que eu tenho é: nada na igreja acontece se não for por resposta de oração. Cada um de vocês está sentado aqui, alguém orou por vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Nada acontece por acaso no reino de Deus. Tudo é resposta de oração. Em João 17, Jesus ora pelos que queriam crer. Né? Tudo que acontece na nossa vida é resposta de oração. Tudo é resposta de oração. E esse é o próximo. Santificação, então. Primeiro passo. A santificação. Buscar a santidade. Buscar aprender a dizer não para aquilo que nos afasta de Deus. Aprender a dizer não. Não ter vergonha de falar não. Tudo que nos afasta de Deus, a gente tem que saber falar não. Não. Ter foco. Ter um alvo. Porque pecado é o quê? Você tem um alvo e você erra. Ou você deixa de contemplar o alvo e começa a olhar para o lado. Você tem que ter um foco, um alvo. Meu alvo é ser parecido com Jesus. Então, tudo que te impede de fazer isso, diga não, esquece, deixa de lado. Tenha um foco, uma meta, avance. Segundo, oração. Tive o exemplo de Moisés. O próximo. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, quer dizer, estava cansado, né? Segurando o cajado ali. Tem até um punimento, uma punição na marinha, que a gente pega o nosso fuzil e tem que ficar segurando ele assim, reto. Parece que não é difícil, mas depois que passa 2 minutos, seu braço começa a ficar dolorido. E quando você tem que fazer isso umas 10 vezes por dia, vira um trauma. Meu pai, vou ter que fazer de novo, não acredito. O fuzil não é tão pesado, mas quando você fica 5 minutos segurando, imagina Moisés, um cajado, o povo batalhando ali, lutando com os amalequitas, e ele segurando 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, é complicado, né? Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se fosse, o dia inteiro. O que significa esse versículo? Eu sempre pensei, o que significa esse texto? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a batalha é espiritual. Quando Moisés abaixava, acontecia com o povo. Começava a perder a guerra, não é? Quem estava batalhando ali era o próprio Deus. E a mesma coisa se aplica na vida de cada um. Muitas vezes, nas nossas vidas, tudo que acontece vai depender de oração. Você está batalhando, primeiro consegue no reino espiritual, e aí vai se materializar no reino físico. Todas as nossas conquistas são assim. São respostas de oração. Oração principalmente pela conversão de um amigo, de um parente. Não é? Vai ser a Espírito Santo vai falar no coração dessa pessoa porque você está orando por ela. Se você quer ver os bancos aqui com pessoas, começa a orar. Pensar nas pessoas, mas eu quero ver essa pessoa sentada ali, eu quero ver pessoas sentadas aqui, porque para isso, é isso que Deus quer. Ele quer, não pessoas de outras igrejas, Ele quer ver pessoas que não pertencem a igreja nenhuma, que hoje estão no reino das trevas, tiradas de lá e trazidas para cá, para o reino da luz, através da minha e da sua oração. Você vai ver, eu orei, Deus começou a salvar vidas. Outra coisa que a gente vê aqui, muitas vezes quando a gente está passando um momento difícil, uma batalha, é muito difícil suportar sozinho. Por isso que a gente precisa de oração, em comunhão com outros, confessando suas falhas e compartilhando as dificuldades e os problemas, um com o outro aqui. A gente tem que confiar um no outro. A gente precisa confiar um no outro. Muitas vezes, qualquer um que seja um líder, um pastor, ele está passando por um momento difícil, o que a gente precisa fazer? Vou te ajudar. Moisés, não estava fácil para ele segurar. Eles foram ali ajudar Moisés. Ele não ia conseguir ficar até o pôr do sol segurando aquele cajado, né? E o povo não ia vencer a batalha. Então,
foi a ajuda daqueles dois ali que possibilitou a vitória de Israel. A oração é fundamental nessa batalha espiritual. É fundamental. Se eu fosse deixar para vocês aqui um takeaway, uma dica é: orem, busquem de joelhos e oração. A vida vai melhorar muito, vai ficar muito mais fácil. A gente vai ver Deus agindo em nossas vidas. Não é fácil orar, não é fácil. Orar é difícil. Orar é muito difícil, principalmente na correria que a gente tem nesse mundo, né? Muito trabalho, muitos compromissos. A gente chega cansado, às vezes exausto. A gente quer descansar, quer dormir. Deus fala: vem orar um pouquinho, peraí, senão eu estou cansado, deixa eu descansar. A gente não tem tempo, mas é fundamental ter uma vida de oração. Fundamental. Daniel tinha uma vida de oração. Por isso Deus operou maravilhas através de Daniel na Babilônia, né? É fundamental ter uma vida de oração. Próximo, a gente falou aí pela santificação, uma vida santa, uma vida de oração, né? Agora a gente fala da unidade. Não está aparecendo o versículo aí? Está aparecendo. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é fundamental ter unidade. Fundamental. Talvez eu sempre ouvi dizer que a coisa mais difícil que tem é se alegrar com a vitória de um irmão. A gente gosta de chorar quando o irmão está chorando junto. Mas quando o irmão vence, muitas vezes a gente pensa que não sou eu, porque a minha vida está assim. Deus se agrada tanto. Para mim, talvez seja a maior alegria de Deus é quando a gente se alegra com a vitória de um irmão. Porque mostra como, assim como Jó orou, ele estava numa situação complicada, ele tinha perdido tudo. Qual foi a primeira coisa que ele fez para começar a reverter a história dele? Não orou pelos amigos? Ele podia ter falado: não, Senhor, primeiro eu vou orar por mim, eu estou perdido. Igual avião, quando começa a turbulência ali, o que eles falam? Se precisar, a máscara cair, o que você tem que fazer? Primeiro você, não é? Mas, no caso de Jó, que estava com a vida toda destruída, acabada, tudo perdido, tinha perdido tudo que ele fez. Orou pelos amigos. E quando ele orava pelos amigos, Deus foi mudando completamente a realidade dele. Né? A Bíblia diz em Jeremias 29, 11: porque eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? Então passareis a orar a mim. Passarei a orar, quer dizer, vocês não estavam orando, vão começar a orar de verdade, buscar. E eu vos ouvirei. Mas tem uma condição: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado em vós, diz o Senhor, e farei o quê? Mudar a vossa sorte. Essa unidade é fundamental: santificação, oração e unidade. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sozinho, muitas vezes a gente acha, quando Isaías viu o Senhor, ele viu: eu sou um homem de lábios impuros. Primeira coisa que ele viu. Pela religião, ele via: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, tenho que sair daqui. Eu tenho que me isolar, começar a orar e me isolar para não ficar contaminado. Aquela mulher com fluxo de sangue, quando, pela lei, pela tradição judaica, qualquer pessoa que ela encostasse, tocasse, o que acontecia com essa pessoa? Ele tem que passar por um processo longo de purificação. Todo mundo tinha pavor. Nossa, eu não posso nem pensar que ela encoste em mim, porque eu vou ficar impuro. Mas quando ela tocou em Jesus, a impureza dela sumiu. Ela ficou purificada e curada. Né? Não é verdade? Então, a religião ensina, muitas vezes a gente aprende a olhar o defeito das pessoas. A gente vê os defeitos. Agora, o cristianismo, quando você está próximo de Deus, quando você está buscando a Deus, em oração, buscando santificação, buscando intimidade com Deus, você começa a ver: realmente, o pastor tem defeitos, o ídolo tem defeitos, o Tote está cheio de defeitos, mas meu Pai, se somar todos os defeitos deles todos, eu tenho 1000 vezes mais. Que vergonha. Senhor, eu estou com vergonha de ir para a igreja, eu sou muito defeituoso. É isso que a gente começa a ver quando a gente tem intimidade com Deus: como eu sou defeituoso, como eu tenho defeitos. Primeiro eu vou tentar melhorar um pouquinho o meu lado,
Porque eu tenho muitos defeitos. E aí a unidade começa a funcionar, porque você começa a ver como você é falho, como você precisa da graça, como você não é melhor que ninguém, começa a se comportar de uma maneira que é possível viver em unidade. E o próximo, eu falei sobre unidade, agora humildade. Humildade. Olha só, próximo versículo. Humildade. Fiel é a palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Eu já falei uma vez, a única briga que Deus aceita na igreja é essa, a briga de quem é o principal pecador. Não, sou eu, não, empurra um outro, não, sou eu. Começa a brigar, porque não, eu sou o pior pecador. É isso que Deus gosta. Por quê? Quando a gente pensa assim, a gente se torna uma pessoa humilde. A gente sabe, olha, eu sou pecador, eu dou muito trabalho. Pastor, igreja, eu sou trabalhoso, eu estou cheio de defeitos, eu sou um pecador. A religião ensina, muitas vezes, a gente vê os fariseus principalmente se achando superiores. Mas o cristianismo não. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se santifica, busca conhecimento da palavra, em oração principalmente, você começa a ver, nossa Senhor, eu estou achando que eu estou na lista, eu sou o primeiro da lista, eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos. Eu vou começar a pensar 10 vezes antes de criticar alguém, antes de julgar alguém, porque eu sou terrível. Eu peco muito, tenho muitas falhas. Eu mereço o inferno. Eu lembro até o pastor pregando uma vez, gente, se eu descobrisse que depois que acabasse essa vida, eu ia para o inferno, eu continuaria fazendo a mesma coisa, orando, buscando a Deus, porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus e nada mais justo do que eu ir para o inferno. É o que eu mereço mesmo. É justo. Agora, além disso, além de ter uma vida, o privilégio de ter uma vida toda vivendo na presença de Deus, tendo intimidade com Ele, ainda por cima, vou passar a eternidade nos céus, sim, não faz sentido. É uma notícia maravilhosa demais. Por isso que a gente vai comemorar o Natal. É só notícia boa. Né? Como que pode um pecador como eu só ter tanta notícia boa assim? Sou salvo, sou justificado, transformado, tenho o Espírito Santo. Deus pode operar maravilhas através da minha vida e ainda por cima, depois que eu morrer, não acaba ali apenas no início de todas as coisas. Só começa. Então, gente, isso em mente sempre. E é a palavra de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o principal. Sempre olha para o espelho e fala assim, Senhor, eu tenho certeza que eu sou o principal pecador. Começar a tentar melhorar a minha vida. Meu foco vai ser isso. O dia que eu não tiver mais defeito, aí eu começo a querer melhorar a vida dos outros. Próximo. Exemplo prático de uma pessoa que colocou em prática isso que eu estou falando para vocês. Santificação, oração, orar, buscar, fazer de tudo para ter unidade. Né? E era humilde. Humilde. Paulo. E olha o que aconteceu na vida dele. Vou pedir para alguém, pode ler para mim? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais dos seus diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiraram. Obrigado. Na quinta-feira alguém me perguntou assim, pastor, Deus ainda opera milagres? O pastor respondeu, claro, operou, opera e quer operar na sua vida, através de você. Isso que está escrito, foi Paulo, o apóstolo Paulo, não, pode acontecer na sua vida também. Nada impede. Só falta a gente querer pagar o preço. O preço de quê? De dedicação, de santificação, de intimidade com Deus, de noites ali orando, de joelhos, buscando a presença de Deus, buscando ser cheio da unção. Não é? É isso. Para que eu vou querer ser cheio da unção? Para aparecer? Não. Porque eu quero ver milagres acontecendo na vida dos meus irmãos. Eu quero ver os meus irmãos sendo abençoados, vidas transformadas. Eu quero ver pessoas sendo salvas. Mesmo que eu fique nos bastidores, eu não preciso aparecer, Senhor. Esse é o pensamento. Eu não preciso aparecer. Que o Senhor seja glorificado, como eles cantaram, e o pastor Lima repetiu a estrofe. Que o Senhor seja glorificado. Eu não preciso aparecer. Mas eu quero ver muitas almas sendo ganhas através da minha vida. Muitas vidas sendo transformadas. Muitos irmãos sendo abençoados. Eu quero ter alegria em ver o irmão feliz. Quando o irmão conseguir uma vitória, eu fique mais feliz quando eu conseguir a minha. Não é? Esse tem que ser o pensamento. E olha o que aconteceu na vida de Paulo.
voltando, pastor, Deus fazia milagres extraordinários. Extraordinários. Ele mesmo falou, ele tinha muito conhecimento teológico. Tanto que ele escreveu 13 cartas, pelo menos, reconhecidas, né? 13 no Novo Testamento. Então, ele tinha muito conhecimento, mas ele dizia, eu não prego conhecimento. Quando eu prego o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu já vi irmãos pregando que não tinha nem o segundo grau completo, mas era tanta unção, era tanto poder, que Deus falava tanto, que falava mais que uma pessoa que tem PhD. Porque a obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aqui é um lugar diferente, gente. Quando eu estou numa universidade, quando eu estou na marinha, ali o conhecimento vale muito. Mas quando eu piso aqui muda tudo. Aqui inverte completamente, de cabeça para baixo. Aqui quem manda é Deus. Tudo é para Ele, por Ele, através dEle, para a glória dEle. Ele pode pegar qualquer um. Até, eu diria assim, eu aprendi também, às vezes os títulos, o conhecimento mais atrapalha Deus de usar a gente. A gente se acha. Ele pode pegar um analfabeto e usar de uma maneira tão extraordinária que ele entra para a história. Porque eu já vi numa vigília o irmão agradecendo, eu estava na rua, eu era um homeless, pegando comida para comer no lixo. Eu estava numa vigília. Foi quando eu até pedi para Deus para casar com uma morena da Assembleia, e 2 semanas antes de conhecer a Juliana. O meu pedido na vigília foi esse: eu quero agora, chegou a hora, eu quero casar e eu quero conhecer uma morena da Assembleia. Mas nesse dia eu fui assustado com o testemunho desse irmão. Esse dia ele falou, eu estava um tempo atrás mexendo nas latas de lixo, procurando comida para comer. Aí eu conheci alguém que chegou com esse livro, começou a explicar para mim. E eu decidi entregar minha vida, já que eu não tinha mesmo esperança, para Deus. E desde aquele dia minha vida mudou completamente, foi um alvoroço completo. Hoje eu estou trabalhando, eu sou chefe da parte de bakery do estado do Rio de Janeiro. Deus mudou completamente, pegou uma pessoa que não era nada, sem conhecimento, sem currículo, e colocou lá em cima, porque Ele pode, Ele faz, Ele tem prazer em fazer isso, para envergonhar os que são, aqueles que se acham, aqueles que têm conhecimento, para mostrar que tudo, um escravo virou governador do Egito. Por quê? Deus é capaz de fazer isso, e Ele tem prazer em fazer isso. Ele escolhe os humildes, os simples, aqueles que não são, sabe? Aqueles que não são para envergonhar os que são. Aqueles que não têm para envergonhar aqueles que são poderosos. É assim que Deus opera, é assim que Deus age. E por isso que eu amo esse Deus. Ele é maravilhoso. Ele gosta de dar segunda chance para quem ninguém dá a segunda chance. Ele gosta de pegar uma pessoa com a vida completamente destruída. Eu lembro quando a gente jogava futebol, a gente pegava assim, o cara mais craque os 2 mais craques, e falava assim, vocês 2 vão escolher o time. Eu era sempre o último, mesmo sendo o dono da bola. Quem dava o lanche era minha mãe, no quintal da minha casa, e eu era o último a ser escolhido. Às vezes não era escolhido, ficava assistindo o jogo. E eles tentavam escolher os melhores. E eu vejo, às vezes o diabo acha que tem chance, por quê? Porque na hora de escolher os times, o diabo escolhe o pessoal das melhores universidades, os mais top. E Deus escolhe os piores. Eu falo, dessa vez não tem como. E Deus consegue ganhar mesmo assim. Como? Porque tudo é feito através do Espírito Santo. Eu olho aqui o livro Atos dos Apóstolos. Eu acho que o título foi meio infeliz. Não deveria ser Atos dos Apóstolos que colocaram. Deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Quem fez foi o Espírito Santo. Qual o meu dinheiro? Eu não fiz nada. Eu fui só um instrumento. Deus me fez tudo através da minha vida. O Espírito Santo me usou tremendamente para operar esses milagres. Até meus lenços curavam, não é por causa de mim. Era a unção que estava ali. A unção do Espírito Santo que estava ali que fazia esses milagres, curava as enfermidades e os espíritos fugiam. Os espíritos malignos se retiravam, fugiam. Por quê? Eles não suportam a presença do nosso Deus. Não é? Conclusão, então, pessoal. Vamos lá. Desafio da fé. Primeira coisa. Primeira coisa que impede a gente de ver esses milagres acontecendo. Quando aquele garoto que tinha epilepsia ou algum problema que se jogava fogo na água, né? Os discípulos tentaram curá-lo, não conseguiram. E o pai deixou assim, olha, seus discípulos tentaram curá-lo e não conseguiram libertá-lo, né? Não conseguiram. Aí Jesus falou assim, nossa, que geração de pouca fé, até quando eu vou ter que suportar isso, né? E aí,
esse homem fala para Jesus: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode fazer. Né? O Senhor pode. Jesus olhou para ele: peraí, você está invertendo aqui as coisas. Jesus falou, ele respondeu: Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. O problema aqui, eu vou mostrar para Jesus, vou mostrar onde está o problema, a raiz do problema. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quer dizer, ele colocou o problema, assim como a gente viu no vídeo. Senhor, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda na água. Eu acreditei nessa lenda ridícula de que um anjo vem, toca na água e mexe. Eu acreditei nisso, há 38 anos. Jesus, olha, isso daí não vai resolver esse problema. Né? A gente sempre quer culpar as pessoas, as circunstâncias. Milagre existe? Eu acho que não existe. Por quê? Porque não acontece. Não acontece porque eu não estou pagando o preço, eu não estou buscando, eu não estou me santificando, eu não estou me consagrando. E aí a culpa, ele está colocando aqui: Senhor, se o Senhor puder, Jesus, olha, peraí, se eu puder, não. Tudo é possível ao que crê. O problema é, você acredita? O pai do menino gosta de chorar, mas vê ali. Senhor, eu creio, mas me ajuda porque é difícil de acreditar. Não é? É difícil de acreditar. Então, o primeiro desafio que nós temos é, diante de um mundo cruel, tantos problemas, muitas vezes igrejas onde líderes, pessoas de diferentes religiões que não acreditam mais, que pregam diferentes deuses, né? Diferentes deuses, ou mesmo ensina que Deus não está operando mais, às vezes a gente fica assim: será que é verdade? Eu posso garantir para vocês, não é. O problema está na nossa falta de fé. Nossa falta de fé. A gente precisa crer. Porque é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Né? Fé é a certeza daquilo que se espera. E a prova das coisas que não se veem. Então a gente tem que ter fé. E a fé vem através do quê? Através da palavra. A palavra. Através da palavra a fé vem. Não vai vir por acaso. Vai vir através da palavra. Então, se alimente desse livro. Busque conhecimento aqui, não para ter conhecimento, para se gabar, mas para saber como agradar a Deus, como poder ser uma pessoa melhor, como se parecer mais com Jesus. E aí a fé vem. A fé vem através da palavra de Deus. Agora o próximo processo de consagração que eu falei aqui, né? Santificação. O que mais? Oração. A unidade. Né? Essa humildade, tudo isso é um processo. Cara, diante de tudo que eu falei aqui hoje, a gente tem 3 cenários diferentes. Primeiro é, eu não vejo milagres acontecendo e eu prefiro acreditar que não existe, a culpa não é minha. Na verdade, Deus parou de operar milagres. Você pode escolher esse primeiro cenário, muita gente escolhe esse, que é o mais confortável e é o que não exige nenhum esforço seu. Segundo, eu não estou vendo milagres na minha vida, eu não estou vendo porque eu não estou pagando preço, eu não estou buscando, eu não estou me santificando, eu não estou me consagrando, eu não estou fazendo o que deveria. Eu não estou fazendo isso, por isso não está acontecendo. Né? Por isso não está acontecendo. Eu tenho que tomar a minha posição. O pastor não é o único que tem que evangelizar e tem que fazer as coisas, nem o Totti ou qualquer um aqui. Na verdade, cada um de nós, todos unidos, é a nossa missão glorificar Deus através dessa família, dessa igreja. Né? A gente precisa pagar esse preço, um preço de consagração total, irremissível a Deus. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, quando Jesus é o nosso tesouro, eu acho que tem outro versículo que Paulo fala. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É interessante que esse versículo aí, se for colocar na linguagem correta mesmo, do original, refúgio é como se fosse quando você vê aquela mulher andando com um cachorrinho, né? Aquele poodle, de repente o poodle abaixa e quer fazer, ela pega essa colinha e pega, e está falando assim: olha, os meus títulos, meu reconhecimento, tudo que eu tenho, cidadanias, romana, tudo isso, quanto comparado com Cristo, é como aquilo que a mulher está pegando, colocando nessa colinha. Dejeto. Porque nada se compara
com Jesus Cristo. Nada se compara, nada, não existe nada. Não existe nada que possa se comparar. E quando a gente pensa assim, quer dizer, o meu tesouro está em Jesus. O meu foco está em Jesus. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta. Eu sei o que eu quero me consagrar, eu quero me santificar, eu quero me buscar em oração, eu quero meditar na palavra, eu quero ser bênção, eu quero abençoar a minha igreja, eu amo a minha igreja, eu quero ser bênção, eu quero ser usado para abençoar vidas, eu quero ver o meu irmão prosperando, eu quero participar das lutas dos meus irmãos também, em oração. Aí você vai ver Deus operando de uma maneira extraordinária na sua vida. Por quê? Porque é isso que Ele quer. Ele está querendo fazer, Ele está buscando pessoas. Mas todo mundo fala, não, Senhor, eu estou na correria, desculpa, agora não tenho tempo. Depois a gente conversa. Agora não. A gente quer ver o milagre, mas a gente não quer pagar o preço. Eu garanto para vocês, irmãos, pela palavra, pague o preço. E vocês vão ver coisas extraordinárias, como a Bíblia diz. Deus fez muitos milagres, mas Ele diz, aquele que crê fará o quê? Obras ainda maiores. Ele disse. No futuro, Ele está dizendo para agora, Ele está dizendo assim, não, na época de Paulo acabou. Não acabou. Não acabou. Só vai acabar na segunda vinda. Ainda está de pé, o que Ele disse, está valendo, depende de nós. Nós precisamos fortalecer. Nós precisamos fortalecer a igreja de hoje. Através, agindo como uma igreja primitiva, que buscava, que orava, que tinha comunhão, que tinha unidade, que estava disposta a pagar o preço. Então, 3 cenários. Primeiro, não acredite, não precisa acreditar, não está acontecendo porque não existe mais. Segundo, vou pagar o preço, vou buscar, vou me consagrar. E aí a gente tem esse exemplo, Billy Graham. Ele foi visitar uns alunos, né? O seminário a casa do John Wesley. Ele viu o que John Wesley tinha feito, que Deus tinha feito, na verdade, né? Quando a gente fala John Wesley tinha feito, até conta tudo que eu ensinei aqui, tudo que eu falei aqui hoje. Na verdade, o que Deus fez através da vida de John Wesley, ele viu e ele falou assim, faça de novo, Senhor, faça de novo. Ele entrou no quarto de John Wesley e ele viu ali no quarto 2 buracos do lado da cama. Aí ele falou, professor, o que é isso? Isso daí são as marcas do joelho de John Wesley. Ele orava muito. Ali são as marcas do joelho dele. E aí, na hora de ir embora, todo mundo procurando o Billy Graham. Ele sumiu. Onde ele estava? Quem adivinha onde ele estava? Ajoelhado nos buracos de John Wesley, né? Onde ele ajoelhava, falando assim, faça de novo, Senhor. E usa. Faça de novo. Faça de novo a mesma obra. Faça de novo. Usa um simples homem para mudar a história desse mundo. 3 cenários, irmãos. Primeiro, não acredite. Pode ficar confortável. Segundo, se consagre, seja um cristão como a Bíblia pede. Terceiro, seja assim, extraordinário. Esse homem foi extraordinário. E ele fala, se eu pudesse, o que faria diferente? Eu ia orar mais, meditar mais na palavra, viajar menos. Mas por que? Você está nos estádios pregando, não estou falando dos estádios. Eu estava evangelizando os estádios, estou falando das conferências que eu perdi tempo viajando. Eu deveria ter passado mais tempo com Deus, porque agora eu vou para a eternidade passar com Ele. Eu gostaria de ter passado mais tempo com Ele, mais tempo com Deus. Foi um homem extraordinário. O que eu estou convidando vocês aqui não é somente para se consagrarem, não é só para isso. Eu quero fazer um convite para vocês serem extraordinários. Temos um desafio aqui. Essa igreja é perfeita para isso. Se tivesse uma igreja com 1000 pessoas, sente, participe, assista o culto, desfrute do louvor, vá para casa cheio. Mas aqui você tem a oportunidade de exercer o ministério, de ser bênção e de participar desse projeto, desse trabalho que Deus quer fazer. Para no futuro, quando estiver cheio aqui, tiver que mudar para uma igreja maior, você fala, eu participei disso, eu participei. Deus me usou, eu fui bênção, porque eu paguei o preço, eu orei. Eu tive comunhão com os irmãos, eu busquei. Eu não vou chegar no final da minha vida e me arrepender, deveria ter orado mais. Mas se bem que ele também está falando, mas ele, se Deus vai abençoar, que fizer 10% do que ele fez, já é muito. Né? Ele está sendo muito humilde. Mas é muito bom chegar no final da vida e falar assim, vou me encontrar com Jesus agora e estou me sentindo preparado. Eu busquei bastante. Eu busquei. E é isso que eu quero falar para os irmãos hoje. Deus quer operar milagres, mas o maior milagre que existe, salvação de almas. E vamos buscar isso, vamos buscar intimidade com Deus, consagração.
para que o Espírito Santo possa operar maravilhas nessa igreja e trazer muitas pessoas, salvar muitas pessoas, tirar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Obrigado.